Olá, senhores estudantes, dando continuidade às nossas aulas de Física Teórica Experimental para o curso de Ciências Biológicas. Falamos aqui dos sistemas de unidades e grandezas físicas, né? E aí, a gente dando continuidade aqui, vimos uns exemplos, né, de como lidar com análise dimensional. É um procedimento técnico que é capaz de fornecer para a gente as relações corretas entre as grandezas físicas para a composição de grandezas derivadas da composição dessas grandezas que seriam fundamentais. Até o momento, o que nós tratamos como grandezas fundamentais aqui foi apenas o comprimento, a massa e o tempo. E só de combinar essas três grandezas obtivemos tantas outras, como área, volume, que são quantidades que podem ser medidas, bem como densidade do material, que relaciona massa e volume, por exemplo, né? Então, aí são alguns exemplos de grandezas derivadas. Frequência, que é o inverso do tempo, no conceito de algo que tem processo periódico, né, de repetição. E tem outra grandeza fundamental que também entrou aqui, que é independentemente dessas outras três, que é a temperatura. Também tratamos aqui no curso. A temperatura ela é definida de maneira própria, né? Ela não é uma grandeza que deriva dessas outras, né? Que é a relação da média de agitação térmica das partículas que constituem o material, seja ele no estado sólido, líquido ou gasoso. Então, até agora, nós lidamos com 4 grandezas fundamentais. Né? Delas derivam diversas outras grandezas físicas derivadas delas. Mas antes disso, a gente também havia citado a correlação às unidades de medida, que aí eu fiquei sempre mencionando aqui no curso, em correlação às unidades, que é sempre baseado em um padrão de referência. Né? Então, se você for pensar antes da definição do Sistema Internacional de Unidades, que é o mais conhecido na comunidade científica atualmente, de uso, né, em termos de uso, padrão internacional, né, que faz a comunicação, né, de toda a comunidade científica, permite com que a gente tenha um padrão de unidades universal, vamos chamar assim. E nesse sistema, antes da sua vigência, né, nós temos que pensar que cada país, cada comunidade, cada cidade, né, pensar na antiguidade como cidades-estados, por exemplo, tinha o seu próprio padrão de referência para definir as unidades. Né? Por exemplo, você tem uma jarda, né? Você fala uma jarda é uma unidade de comprimento. Mas o que significa uma jarda? Jarda é um passo largo, né, de uma pessoa adulta, mas cada pessoa tem um comprimento de perna diferente, por exemplo, então a passada de cada pessoa é diferente em termos de comprimento. Então, tudo bem, aí o que você pode fazer? Para não ter uma disseminação muito grande de padrões da unidade jarda, você então vai escolher uma pessoa como referência. Que pessoa seria essa? Pô, aí você vai ter que definir uma referência. Do ponto de vista político, é interessante que você escolha, por exemplo, não sei, o rei, né, um duque, algo assim de uma região, né, que fosse o padrão de referência. Até aí seria tudo bem. O rei é uma pessoa que é conhecida por toda a comunidade, então nós temos ele como referência para as medidas de comprimento, a jarda, a polegada, que seria a falange do polegar desse rei, né, por exemplo, e pés, né, a unidade de pés, que costuma se usar para medir a altura, né, é muito comum, até hoje na aviação se costuma usar essa unidade, o avião está voando a 10 mil pés, a 5 mil pés, né, coisas desse tipo. E tudo bem, são unidades de comprimento, por exemplo, que seriam as partes do corpo que estariam representando essas unidades. Aí o padrão de referência seria, por exemplo, o rei de uma determinada local. O problema é que quando um rei morre, vem a sucessão, né, o cargo sucessório para outro rei, esse outro rei ele reivindica que o padrão de referência de unidade seja em relação às partes do corpo dele, né, a escala do corpo dele. Né. Então, aí você tem que fazer toda uma mudança no sistema de unidades daquela região. Isso cria um problema sério dentro da própria comunidade, onde de tempos em tempos você tem que ficar mudando o padrão de referência das unidades. E isso não acontece da noite para o dia, né? Você faz essa mudança, mas você tem que registrar isso em todos os livros, você tem que criar uma cultura de que houve mudança do padrão de unidades, você tem que impor essas mudanças muitas vezes, que não é aceito pelos grupos antigos que está fazendo uso dessas unidades. Então imagina dentro do comércio a dificuldade que surgia com relação a essas mudanças de padrão de referência de unidades. Fora o problema de que em cada comunidade tem o seu próprio padrão de referência de unidades. Então, você comunicar o pessoal da Inglaterra com o pessoal da França, você tinha já uma dificuldade. E lembrando que na primeira Revolução Industrial, que é o surgimento da máquina a vapor e a sua instituição, você tem as instalações dos trens, das linhas férreas.
que começa de forma interna na Inglaterra, mas daqui a pouco se internacionaliza, né? As estradas de ferro começam a mostrar uma comunicação tanto entre as cidades no território inglês, que mesmo entre as cidades inglesas você tinha padrões de referência de tempo, por exemplo, de unidades diferentes. E aí você precisava padronizar pelo menos dentro do país. Então isso foi possível, os ingleses fizeram, por exemplo, num primeiro momento. Agora, imagina a Inglaterra se comunicando com a França se comunicando com o que seria o Sacro Império Germânico na época, né? E essas comunicações vão se fazendo por todo o continente europeu, né? Pegando aqui como histórico no caso da Europa. E aí você tem uma situação opa, é preciso fazer um padrão internacional de unidades, senão a gente vai dificultar a comunicação de diversas maneiras. Imagina cada cidade, cada região mudando o seu padrão por motivos particulares, né? Seja ele de ponto de vista cultural, político, ou mesmo de simplificação de um sistema de unidades. Então, para evitar esse problema, foi desenvolvido o chamado Sistema Internacional de Unidades, que são as conferências que foram feitas em Paris, para poder se buscar um padrão internacional de unidades. E aí muitos dos países aderiram, né, já pensando aqui no século XVIII, no século XIX, esses padrões de unidades. No século XIX, na verdade, mas na segunda metade do século XIX se consolida mais, né, esses padrões de unidades. E aí, nesse período desse tipo de consolidação, muitos países aderiram, nós podemos pensar em mais de 100 países, né, por mesmo período, mas os países de língua inglesa não acabaram aceitando esse padrão do sistema internacional. Então, ainda você enfrenta, até mesmo hoje, do ponto de vista cultural, né, porque imagina, se essa mudança tivesse sido feita lá no século XIX, a gente, hoje, culturalmente, os países de língua inglesa, a população, a comunidade já teriam absorvido como as suas unidades de referência o do Sistema Internacional de Unidades. Mas, como isso não ocorreu, hoje apenas a comunicação internacional pela comunidade científica, pela a comunicação das empresas, das instituições de uma maneira geral, é que se faz usando o Sistema Internacional de Unidades. Mas internamente você tem que ficar fazendo conversões de unidade para você comunicar. Se você vende um produto brasileiro, por exemplo, para os Estados Unidos, vamos supor assim, aqui o Brasil adotou o Sistema Internacional de Unidades, aderiu. O governo brasileiro aceitou desde o início. Então, se um padrão de unidade está no Sistema Internacional, quando entra o produto nos Estados Unidos, você é obrigado a etiquetar no seu produto a conversão para as unidades que os americanos preferem usar, que são aquelas como polegada, libra, né, para representar unidades de peso, de massa, perdão, e libra por metro quadrado, e libra as forças por metro quadrado, que seria a unidade de pressão, e assim por diante, né? Por polegada ao quadrado de salo, né? Libras por polegada ao quadrado, por exemplo, né? Como você vê em filmes, né? Então, quando alguém traduz um filme americano, ele não se preocupa em apenas fazer a tradução das palavras da língua inglesa para o português, por exemplo. Ele tem que se preocupar também como fazer as conversões de unidades quando elas são mencionadas pelos personagens, né? Então, às vezes você vê no filme lá um termômetro marcando 68 graus, você olha assim, nossa, que loucura, né? Mas na verdade 68 graus Fahrenheit, que é uma outra unidade de medida. Para o Sistema Internacional de Unidades, na verdade, a unidade é Kelvin. Mas no caso particular da unidade de temperatura, só a comunidade científica é que faz uso efetivo, né, assim, de comunicação, que é a unidade Kelvin. O que a maioria dos países no mundo vão fazer, na verdade, é adotar a escala centígrada, né, que é, no caso, a escala Celsius. Então, o Brasil faz esse uso, mas os americanos não, por exemplo, os ingleses também não. Unidades de velocidade para automóveis, né? É comum fazer em maioria dos países quilômetros por hora, que já está de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional de Unidades ele aceita a hora e o minuto para representar na escala de tempo também. E no caso desse padrão de unidades, né, que você usa no Brasil e em tantos outros países, os países de língua inglesa preferem usar milhas por hora, né, no caso, né? Então é uma outra unidade de distância, né, que é um valor bem diferente. Tem que ficar fazendo a conversão se você precisar fazer as mudanças. Então há essa questão cultural interna, né, mas para o comércio internacional já se faz uso do Sistema Internacional de Unidades, tá, com muita frequência. Aí é claro, em cada equipe, em agrupamentos de pesquisas, como havia citado no caso da biologia, no âmbito por exemplo, da enfermagem, lá eles usam o sistema CGS, né? Mas é um padrão de um sistema que não é um sistema internacional, é um sistema específico, mas que, claro, dentro da comunidade dos enfermeiros, dos médicos, você faz esse uso, não tem problema nenhum. Mas quando eles vão externalizar essa comunicação, né, em publicação de artigos científicos e tudo mais,
Aí eles recorrem às conversões e passam para o Sistema Internacional de Unidades. Pelo menos é o que se espera que se faça para que haja uma comunicação efetiva e clara, né? Para que não haja problemas de transformações nesse sentido. Né? Bom, então assim que o Sistema Internacional de Unidades ele é adotado, é para minimizar todas essas variações, né, do padrão do Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Hoje podemos dizer que efetivamente o país que não aceita o Sistema Internacional de Unidades é os Estados Unidos e o antigo o Mianmar, né, o país chamado Mianmar, que hoje atualmente é definido como Mianmar, né, estamos aqui em 2020. Em termos dos Estados Unidos, é um problema eles não terem aceito, no sentido de que eles fazem um grande intercâmbio comercial com todos os países no mundo, né? Então, pelo menos com a maioria. Então, devido à sua influência econômica muito grande, há um esforço no sentido de fazer eles adotarem o Sistema Internacional de Unidades para facilitar essa comunicação. Mas isso vai além da relação entre a questão da comunidade científica na busca de tentar melhorar a comunicação. Então, do ponto de vista político, há esses enfrentamentos. Bom, com relação às grandezas fundamentais que a gente havia citado aqui, algumas delas, né, que foi o comprimento, que é uma grandeza fundamental, massa, tempo e, no caso, a temperatura, né, que nós vimos que são grandezas fundamentais que nós tratamos aqui, a temperatura do ponto de vista da termodinâmica, né? Combinados essas grandezas fundamentais, obtivemos tantas outras que a gente viu aqui nas aulas anteriores. Bem, para o Sistema Internacional de Unidades, nós temos que para comprimento ficou definido o metro, como unidade de referência. Para a massa ficou o quilograma, que é 1000 vezes 1 grama, ficou assim definido. O tempo em segundos. E no caso a temperatura, a unidade Kelvin, tá? Que leva em conta a temperatura absoluta para sua medição. Os símbolos que são usados, né, no caso, para o metro é o M minúsculo, porque não se trata de um nome em homenagem a uma pessoa, né, então não envolve aqui um nome próprio. Então, a sigla que representa, o símbolo, né, na verdade, que representa aquela unidade é o M minúsculo. Não se define aqui com ponto, tá certo, à frente, porque não é uma abreviação, tá? Os símbolos que representam as unidades de medida. Ok? É apenas a letra M mesmo que representa, no caso, metro. Por quilograma é o K minúsculo e o G minúsculo. K se refere ao múltiplo dos valores da grama, né, que a unidade fundamental, na verdade, é grama, só que aí convencionou o Sistema Internacional de Unidades para que seja o múltiplo da grama, para representar a unidade de massa. Então, quilograma significa 1000 vezes 1 grama. O tempo medido em segundos, com S minúsculo, e a temperatura em Kelvin, Kelvin com K maiúsculo, né? Apesar de não ser o nome próprio, propriamente dito, mas Lord Kelvin, né? Que na verdade é um título, né? Atribuído a uma pessoa, então, que é o próprio Kelvin, né? Então por isso que se homenageia e escreve com K maiúsculo, tá bom? Que é como se fosse o nome próprio. Outras grandezas fundamentais também, que a gente já vai citar agora, que seria a corrente elétrica, é definido também como uma grandeza fundamental. A unidade é ampere, tá ok? E o símbolo é o A maiúsculo, porque ampere é o nome de um cientista, tá certo? Isso representa com A maiúsculo. A quantidade de matéria, né, também é definido como uma grandeza fundamental, que é a contagem do número de partículas que constituem um corpo, tá ok? No caso, os átomos, por exemplo, moléculas. A unidade é mol, conhecida bem na química, e o símbolo também é a expressão mol, tá ok? No caso aqui significa em torno de 6,02 vezes 10 elevado a 23 quantidades de matéria, de partículas, né? Ou de qualquer outra quantidade. É como se fosse um valor numérico. E a mesma expressão que você daria para dúzia, né? Por exemplo, né? Uma dúzia, né? Significa 12 unidades de alguma coisa, né? Então, um mol é 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades de alguma coisa. Mas ainda assim, o mol, esse número não é um número qualquer, porque o Avogadro, que é quem acaba a gente acaba homenageando em relação a ele, ao uso dessa unidade, ele descobriu que essa quantidade numérica de átomos, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de algum elemento químico, fazia com que o valor numérico correspondente à quantidade de matéria fosse o mesmo valor numérico da massa atômica, né? A massa fosse igual ao valor da massa atômica. Então, por exemplo, se você olha na tabela periódica o elemento químico hidrogênio, que lá indica que a massa atômica dele é 1, uma unidade de massa atômica. Esse número 1, se eu tiver um conjunto de átomos no valor de 6,02 vezes 10 a 23 átomos, esse valor de massa vai ser exatamente igual a 1 grama.
Então, esse correspondente do valor numérico da massa para a unidade de grama com a unidade de massa atômica é graças a esse valor, vamos dizer, um valor mágico aí, que é o 6,02 × 10^23, faz essa indicação direta. É muito interessante, né? E a intensidade luminosa também é uma grandeza. A unidade é o candela, tá? Que é representado com a letra C e D minúsculos, tá? Que é a unidade, vem a ideia de candelabro, né? Que é a iluminação dessa quantidade. Não é muito comum a gente usar essas unidades no cotidiano, de todas essas, mas o pessoal que trabalha com iluminação, por exemplo, em teatro, pessoal produtores de shows, essas coisas, eles fazem uso da referência dessas unidades. Bem, em termos de grandezas derivadas, né, que seria, veja, essa tabela mostra o conjunto das 7 grandezas fundamentais na natureza, na física. E, combinado essas 7 grandezas de diversas maneiras, você compõe todas as outras grandezas físicas. Okay? Essas são as chamadas grandezas fundamentais, com as suas respectivas unidades do sistema internacional. As grandezas derivadas, como a gente viu, por exemplo, ângulo, né, seria uma grandeza, um ângulo plano, né, que seria uma grandeza fundamental, do ponto de vista da geometria. A unidade seria o radiano, que é muito comum. É uma unidade adimensional, ela não tem um padrão de referência para você fazer comparação. Né? Então, quando eu falo 1 radiano, é, na verdade, uma parte de uma circunferência, né? Uma parte que é adimensionalizada, né? Que eu pego o comprimento do arco da circunferência e divido pelo raio dessa circunferência. Isso dá um número, e esse número corresponde ao chamado radiano. Ok? Se o comprimento desse raio for exatamente igual ao comprimento do arco, isso significa 1 radiano. Tá? E o símbolo seria a rad, que a gente tem para representar o radianos, e ele, como aqui está indicado, tá vendo? Em termos de dimensão analítica, ele não tem dimensão, tá? Ele vale 1, porque ele, na verdade, divide o comprimento do arco, por exemplo, que eu posso medir em metros, dividido pelo raio da circunferência, que também vai estar medido em metros, que, querendo ou não, o raio também é uma unidade de comprimento. O que é o raio? O raio, numa circunferência, é a distância do centro da circunferência até a borda dela. Então, isso não é uma distância, é um comprimento. E o comprimento do arco, que é a abertura, né, da circunferência de um ponto a outro, formando um ângulo, também é uma unidade de comprimento. Então, comprimento dividido por comprimento, a dimensão vai embora. Fica um número adimensional, que é o que 1 aqui está indicando. Com relação ao ângulo sólido, que é sobre um volume, né, por exemplo, o ângulo dentro de um cone, por exemplo, seria um exemplo, né? Então, esse aqui seria o chamado esferoradiano. Ele é representado com o símbolo SR, também é adimensional, porque ele envolve, no caso, a abertura de um arco, só que a abertura interna, né? Seria uma área, né? Como se fosse um cone. Então, lá é uma área, então é metros quadrados que mede. Dividido, né, pelo raio que corre em 2 planos diferentes, que seria um plano, um plano horizontal e depois um plano perpendicular a esse, para formar o volume, né? No caso é um ângulo sólido. Também em metros quadrados, né? Porque ficam 2 dimensões combinadas. Aí também elimina a dimensão. A frequência, que é o inverso do tempo em termos de dimensão, a unidade é Hertz no sistema internacional. Hertz em homenagem ao nome de alguém, então tem que ser iniciado com letra maiúscula, está aqui, Hertz. O inverso, tá vendo? O inverso da unidade do tempo, que é 1/segundos. E no caso aqui, em termos de dimensão, ficaria indicado como sendo o inverso do tempo, simplesmente. Tá? Não tem uma representação sintética. Né? O que significa aqui, no caso, uma dimensional sintética, significa que, na verdade, há uma dimensão envolvida com essa unidade. O problema é que, algebricamente, você não manifesta, fica implícito, né? Você não vê. Porque aí a razão algébrica elimina a dimensão aqui. Então, é nesse sentido que a gente analisa ali as unidades, a dimensão sintética. Bom, força é uma grandeza derivada também. A unidade é Newton, em homenagem a Isaac Newton, então representado com N maiúsculo. Tá, ok? Atenção! O símbolo que representa uma unidade com letra maiúscula se refere à homenagem a um nome próprio, em homenagem a alguém quando isso acontece. Mas quando eu escrevo por extenso a unidade, ela é com letra minúscula, tá vendo? Porque esse Newton aqui não se refere ao Isaac Newton. Esse Newton aqui se refere à unidade de força. Bem como Hertz, tá vendo? Escrito com H minúsculo. Hertz não se refere ao cientista Hertz, se refere à unidade da frequência. Mas o símbolo que o representa é feito com letra maiúscula. Então, isso é uma convenção, tá bom? Poderiam ter convencionado de outra forma. Então, a gente apenas segue o que o Sistema Internacional definiu, nada mais. Em termos de análise dimensional, veja, em termos de unidades, né? A gente tem aqui que
Força envolve massa e uma aceleração. Unidade de massa seria quilogramas por Sistema Internacional de Unidades e a aceleração é metros por segundo ao quadrado. E é isso, a combinação dessas duas unidades é que você chama de Newton. Ok? No caso, a pressão que a gente viu também é o Pascal. Pascal é uma pessoa também, um cientista. Só que, veja, esse Pascal não se refere à pessoa cientista, se refere à unidade de medida de pressão. Então, por isso que escreve com P minúsculo, mas o símbolo é representado com letra maiúscula. Pelo menos a letra inicial, PA. E aí, pressão se refere a uma força sobre uma área. Então, se a gente for pensar, força envolve, no caso aqui, quilogramas, metros por segundo ao quadrado, só que dividido por metro quadrado. Então, no final das contas, você tem aqui, o que você tem no final das contas é quilograma dividido por metro vezes segundos ao quadrado, que é combinando essas unidades para formar o chamado Pascal. Ok? E, no caso, numa dimensão sintética, o que significa dimensão sintética? É um outro olhar sobre as combinações das unidades. Você pode escrever também a unidade da pressão como sendo Newton por metro quadrado. Né? E aqui, analítica significa você abrir todo o termo, né? Porque aqui você está enxergando força e área. Mas dentro da força tem outras quantidades, por isso que você faz analiticamente. Aí dentro da força existe a massa e a aceleração. Por isso que aparece quilograma, metros por segundo ao quadrado, que foi simplificado já. Tá ok? Então essa é a ideia de representar essas unidades. Esses olhares diferentes para a mesma grandeza física, em termos de unidades ou mesmo em termos de dimensão, é importante. Porque dependendo do experimento que você está construindo em laboratório, se você lembrar dessas relações, dessas dimensões, facilita para você. Olha, o que é mais fácil no laboratório medir? Pegar a massa de um objeto, a distância em que ele está, a superfície em contato que ele está fazendo, e o tempo que demora ao quadrado, ou é mais fácil olhar para a força aplicada sobre uma área? O que é mais fácil olhar? Então, dependendo do olhar, existe essa simplificação. As dimensões ajudam você a preservar as grandezas físicas que você está analisando. Essa é a vantagem. Energia, que é uma grandeza também. Energia é uma grandeza derivada, não é fundamental. Ela é Joule, a unidade que representa. James Joule. Às vezes você ouve pronunciar Joule devido ao francês, né? Mas Joule em português se consagrou, não tem problema nenhum. Representado com J maiúsculo, a unidade, e ele envolve, do ponto de vista analítico, né, as dimensões seriam massa, dimensão aqui de área e dimensão de tempo ao quadrado, tá vendo? Mas de forma sintética seria igual a Newton vezes metro, porque querendo ou não, energia também é uma espécie de trabalho, então, que é uma força aplicada a uma certa distância. Força Newton vezes distância em metros, ok? Bom, potência, que a gente viu lá, watts ou watt, ok? Não tem problema nenhum falar, representado com W maiúsculo, porque é uma homenagem a um cientista. Do ponto de vista analítico, as dimensões são de massa, quilogramas, de área, que é metro quadrado, dividido por tempo ao quadrado, que é segundos ao quadrado. De forma sintética, nós teríamos que potência seria equivalente a uma energia que foi transmitida durante um certo tempo, então joules dividido por segundos, ok? É bem comum representar assim. Carga elétrica, nós temos que a unidade é Coulomb, que é representado com C maiúsculo, que também é um cientista aqui em homenagem. De forma analítica, o que seria a carga elétrica? Envolve a corrente elétrica, que é uma grandeza fundamental, ok? Ela que é a grandeza fundamental que nós representamos aqui, vezes o tempo em que você vê essa corrente fluir, né, em uma determinada localidade. Isso te dá a quantidade total de carga elétrica que passou por lá, né, que seria a carga aqui. Não podemos definir a carga elétrica como sendo a grandeza fundamental, porque a percepção da carga elétrica na natureza, né, ela não é entendida como uma unidade de corrente elétrica, né, podemos pensar assim, né. Na verdade, corrente elétrica também é simplesmente o fato de cargas estarem vibrando. Então, só de vibrar a carga elétrica se manifesta a corrente elétrica. Elas não precisam estar fazendo um deslocamento de translação, né, mudando de um ponto para outro. Então, por conta dessas especificidades, a gente acaba definindo que, na verdade, a grandeza fundamental é a corrente. E aí, dela, você pode enxergar a carga elétrica, que também é uma grandeza que deriva dessa corrente, combinada com o tempo. A tensão elétrica, que seria a chamada voltagem, né, na linguagem coloquial, né, representado com a unidade de volt, letra V maiúsculo que representa a unidade, a voltagem ou a tensão elétrica, ela relaciona a massa das cargas elétricas envolvidas, como os elétrons, por exemplo, área ao quadrado, dividido por tempo ao quadrado, vezes a corrente elétrica naquele circuito, né, naquele circuito que você está se manifestando. Só de olhar para essas dimensões de unidades, você pode dizer que a tensão elétrica é proporcional à massa da carga que está sendo deslocada de um ponto a outro, como o elétron.
o tamanho da área, da bitola do fio, né? Quanto maior a área, mais fácil é para você ter a tensão elétrica, né? Fica mais intensa, né? Sobre o tempo, no caso, perdão, dividido pelo tempo ao quadrado e vezes a corrente, né? Então, entre corrente elétrica na unidade de ampere e a tensão, elas são inversamente proporcionais. Quanto mais fácil flui a corrente elétrica, menor é a tensão necessária para que esse fluxo ocorra, né? Então, as dimensões ajudam a gente até a construir as fórmulas, né? As expressões matemáticas que relacionam essas grandezas. É interessante isso. E também, de forma sintética, podemos dizer que a tensão pode ser escrito como unidade de potência, que é watts, dividido pela unidade de corrente, que é ampere. Então, watts por ampere também é uma maneira de representar a unidade da tensão elétrica. A resistência elétrica, que é representada com a unidade ohm, tá? Representado com a letra grega ômega maiúsculo. E aqui a gente tem, no caso, quilograma vezes metro ao quadrado sobre segundos ao quadrado vezes a corrente ao quadrado, seria a forma analítica de olhar para as dimensões em termos das unidades para resistência elétrica. E ela também pode ser escrita de forma sintética como sendo a tensão dividida pela corrente. Então, é voltagem, volts, né, dividido por ampere. Aqui nós temos a capacitância, que é medido em Faraday. E aí, Faraday, aqui faltou eu pôr o A e o Y, tá bom? Acho que faltou a digitação aqui. Então, F-R-A-D-A-Y. Então, Faraday é representado com F maiúsculo, e aqui nós temos, em termos de dimensões, ele tem dimensão de corrente ao quadrado, de tempo ao quadrado, duas vezes, né, tempo ao quadrado, de quilogramas vezes, dividido em quilograma vezes a área, né, que é metro ao quadrado. Ou de forma sintética, que é mais interessante de olhar, seria equivalente à carga elétrica, que significa ampere vezes segundo é o tal do Coulomb, que nós vimos aqui acima há pouco, dividido pela tensão, que é volts. Então, carga dividido por volts, por tensão, é equivalente à capacitância, né? Então isso é interessante, para os capacitores, né, que são equipamentos que conseguem armazenar carga por um certo intervalo de tempo, é interessante ver isso, né? Que em termos de unidades dá para também fazer essa dedução de qual é a expressão que relaciona ele. Temos aqui a condutância, né, que no caso são siemens, que é a unidade de medida, né, para condutância. Representado com S maiúsculo, em homenagem a um cientista. Aqui, corrente elétrica ao quadrado, vezes segundos ao quadrado, dividido por quilograma, vezes metro ao quadrado, que também pode ser escrito como a relação entre corrente dividido por tensão. Então, ampere dividido por volts, seria o Siemens, né, que é a condutância. Né? E isso é muito usado em solenoides, né, que são aqueles sistemas de fios enrolados, né, que você consegue influenciar a corrente elétrica sem haver contato físico direto, né? Só com os campos elétricos é possível fazer. Temos aqui a indutância também, né, que é o Henry, que é a unidade, H maiúsculo símbolo, aqui em termos de dimensão, também pode ser escrito como Web dividido por ampere, tá, que seria a unidade também associada à indutância. Fluxo magnético, que é uma outra grandeza física, que é a unidade para o campo elétrico, né, que a gente acabou falando agora, representado com WB, tem essa relação de dimensão e também é entendido como sendo tensão vezes o tempo que você observa, né? Então, volts vezes segundos. Para o caso da densidade do fluxo magnético, que já é variação do campo elétrico, seria o Tesla, que é a unidade, né? E aqui, para essa questão de densidade do fluxo magnético, que é o que você calcularia num ímã, né? Que é aqueles materiais que conseguem atrair materiais ferromagnéticos, por exemplo. Né? A unidade Tesla, representada com T maiúsculo, em termos de unidade sintética, seria o fluxo magnético dividido pela área por onde esse fluxo ocorre. Né? Interessante pensar nisso, tá vendo? Weber dividido por metro quadrado. No caso, a temperatura, que nós já falamos, em graus Celsius, o Sistema Internacional de Dados pode também fazer uso dela, ele aceita isso, né? É uma unidade graduada, então simbolizada com o símbolo grau aqui, e o C maiúsculo de Celsius. Temos também o fluxo luminoso, que é representado pela unidade Lumion, que é LM, ou mesmo Candela, no sistema internacional, é o equivalente, tá? São dois nomes diferentes apenas. E aqui seria Candela vezes a área, né? Porque aqui envolve, na verdade, o ângulo sólido, né? Então, a luz irradia para todas as direções, né? Imagina uma lâmpada acesa, né? Então, na verdade, ela forma um ângulo, né? Da onde a luz está saindo, na fonte luminosa, ela vai se espalhando com um ângulo sólido, né? Por toda a região do espaço em volta ali da lâmpada, né? A luminosidade, é diferente do fluxo luminoso. Lux seria a unidade,
Lx, e aqui, no caso, seria candela por metro quadrado, né? Que é, no caso, o fluxo, a intensidade do fluxo luminoso dividido pela área de contato que a luz está tendo numa superfície, né? Ou lúmios por metro quadrado também, né? Seria outra maneira de escrever. Bom, a gente tem aqui também as atividades radiativa, tá? Que é uma outra grandeza também muito comum de se usar. A unidade é Becquerel, ou Becquerel, expresso por BQ. Ele também tem dimensão de o inverso do tempo, tá? Então, não confundir com a unidade de frequência, que nós vimos há pouco, né? Que a unidade de frequência é o número de vezes que um evento se repete. Qualquer evento na natureza. Então, lá era chamada de Hertz. Aqui, apesar de ser a mesma dimensão, não é oriunda do mesmo processo físico, do mesmo fenômeno. O fenômeno envolvido aqui, no caso, para a atividade radiativa, é o quão o decaimento de um material vai ocorrendo, né? Quantos por cento de um material vai sofrendo decaimento radiativo se transformando em outro elemento químico. E isso também é um processo periódico, ele acontece de forma repetitiva. Então é interessante pensar em termos dessas unidades, tá? Então, às vezes a dimensão é a mesma para grandezas diferentes, isso acontece. Bem, temos aqui a dose absorvida, né, de um material, aí isso aqui acho que é mais no campo da química, né, que é o Gray, também usado na biologia, que seria equivalente a uma área dividido pelo tempo em que observa-se essa divisão nesse fluxo, né? Ou também temos de energia por massa, né, que seria joules por quilograma. Temos também a dose equivalente, que é um outro conceito também, que é representado pela unidade Sievert, que é SV, que seria também a mesma dimensão, tá vendo? Da unidade Gray, que é para a dose absorvida, né? A dose absorvida e a dose equivalente são, na verdade, intimamente ligadas, né? E por fim, pelo menos para essa tabela aqui, nós temos aqui a atividade catalítica, né? Que é a unidade Catal, né? Que é o QAT, que nos processos químicos ocorre muito, né? Que seria o número de partículas dividido pelo tempo, né? Em que elas sofrem uma transformação, por exemplo, né? Então seria mols dividido por segundos. Tá. Dentro desse aspecto, né? Nós temos também aqui, falamos dos prefixos oficiais do Sistema Internacional de Unidades. Né? Ali vimos um conjunto enorme de unidades e medidas associadas a um conjunto de grandezas físicas. Fizemos a análise dimensional através das unidades também, fazendo sempre uso de referência do Sistema Internacional. E aqui nós temos os chamados prefixos, né, que são muito utilizados quando você tem que representar. Às vezes, mesmo você adotando um padrão de referência para a unidade, muitas vezes você tem que ela acaba apresentando números muito grandes quando está representando grandes quantidades. A distância entre a Terra e o Sol, por exemplo, 150 milhões de quilômetros aproximadamente. Então, escrever o número 150 milhões o tempo todo em anotações, em registros de tábua de dados, né? Pensa em laboratório, começa a ficar complicado, às vezes, né? Combinar esses valores tão grandes. Então, para a simplicidade, tanto de notação e para ajudar a ter a percepção da noção do tamanho dos valores, né, que está representando, porque o que interessa, na verdade, no uso de uma unidade de medida é a gente não perder a noção de o quão aquela unidade está representando, a que ordem de grandeza ela está representando. Então, para enxergar as ordens de grandeza, os prefixos são muito relevantes para isso. Tá? Então, falar 150 milhões de quilômetros é meio... às vezes você olha esse número e você fala assim, mas quão é distante, efetivamente? Porque, sei lá, a distância entre a minha casa e o local de trabalho, sei lá, é 10 quilômetros. Então, tá. Então, é uma coisa que é 15 milhões de vezes maior do que essa distância. Né? Então, opa, dá para ter uma noçãozinha aí de o quão distante é. Mas ainda assim a gente perde um pouco a noção. Né? Então, a ordem de grandezas é relevante para a gente perceber, principalmente para o conceito da ideia de escala, que a gente vai ver mais à frente, numa próxima aula. Então vamos ver essa ideia dos prefixos. Né? Eu dei um exemplo agora para números muito grandes, né? Então, 150 milhões, 1 bilhão, 1 trilhão e assim por diante. Também acontece o mesmo efeito para números muito pequenos, para escalas microscópicas, por exemplo, né? O tamanho de uma bactéria, vou dizer o tamanho de uma bactéria usando a unidade de metros, né? Que é a unidade de comprimento, Sistema Internacional. Eu vou ter que escrever o número 0,000, não sei, né? 1 metros, né? Um número muito pequenininho. Então fica também exaustivo. É interessante ter um prefixo que represente esse valor muito pequeno de uma maneira mais plausível e dê para a gente enxergar a ordem de grandeza, que é o que nos interessa mais. Então, por exemplo, podemos expressar aqui os prefixos da seguinte maneira. Né? Olha aqui, prefixos de quantidades muito grandes. Né? Um número como 10 elevado a 24, que seria equivalente a 1 seguido de 24 zeros,
O prefixo eu posso usar na frente de todas as grandezas físicas, não importa a qual grandeza eu esteja tratando, né? Eu posso chamar o iota, né? Seria a unidade. Em termos aqui, representado com Y maiúsculo, que é homenagem ao... Né? Na verdade, aqui a questão dos prefixos é diferente das regras usadas para as unidades fundamentais. Para as unidades fundamentais, a gente simboliza com letra minúscula grandezas físicas que não se referem a nome próprio. E letra maiúscula, pelo menos iniciando, né, o símbolo, quando se refere a um nome próprio, em homenagem ao nome próprio. No caso dos prefixos, que não é diferente dos símbolos das unidades, prefixo é uma outra coisa, né, não é o símbolo da unidade, o símbolo que representa os prefixos tem um padrão assim, né? Ele segue um padrão de que para ordens de grandeza superior indica-se com letras maiúsculas da grandeza, que é múltiplos dela, né? E para submúltiplos usa-se letras minúsculas. Mas aí essa regra não vai ser tão uniforme assim, tá? Vocês vão perceber aqui. Por exemplo, iota, que seria representado com Y maiúsculo, que é equivalente a 10 elevado a 24. 10 elevado a 21 representa o zeta, Z maiúsculo. 10 elevado a 18 é a unidade, é o prefixo hexa. 10 elevado a 15 é peta, que é P maiúsculo. Tera, que já é um pouco mais familiar do nosso, pelo menos no mundo da computação, né? Aqui seria equivalente a 10 elevado a 12, né? Na verdade, no mundo da computação, a base que eles usam não é a base decimal, né? Então, quando eu falo bytes, kilobytes, terabytes, por exemplo, gigabytes, na verdade, quando eu falo terabytes, na verdade não é 10 elevado a 12 vezes o byte, né? Porque, na verdade, a base que é usada lá é a base binária, em 2. Então, na verdade, lá seria equivalente a 2, né? Que vai sendo elevado a, na verdade, por exemplo, 1 kilobyte, né? Seria 10... 1 kilobyte seria... Você pensaria que seria 1000 bytes, mas na verdade não é. Na verdade é 1024 bytes, né? Porque envolve 2 elevado a 10, né? Na verdade, né? Para representar essa unidade. Bem, mais para a base decimal, que a gente utiliza na notação científica. Então, temos lá que 10 elevado a 12 representa o tera, 10 elevado a 9 representa giga, 10 elevado a sexta mega. Essa já é mais comum do cotidiano nosso, com relação à velocidade dos carros, né, que é no trânsito, né? Quilo, veja, quilo, apesar de ser múltiplo, né, de outras unidades, é representado com K minúsculo, tá vendo? Não com K maiúsculo, tá? Então, não é tão uniforme esses padrões, né, de unidades. Na verdade, uma busca de não haver repetição. Na verdade, é mais isso. Né? Se você ainda quer usar letras latinas para representar todos os prefixos. Hecto, que seria 100 vezes uma quantidade. A unidade deca, que seria DA, que é representado o símbolo, que é 10 vezes uma unidade. Aqui vem a unidade principal, que você coloca grama, se for para massa. Aí aqui representaria decagrama, hectograma, quilograma, megagrama, gigagrama e assim por diante. Se aqui for metros, por exemplo, que é a unidade de distância, aqui seria decametro, hectômetro, quilômetro ou quilômetro, né, uma outra forma de falar, megametro, gigametro, terametro e assim por diante. Então, aqui é o local onde você põe a unidade básica que você tem de referência, que aí seria 10 elevado a 0, que é simplesmente a unidade. Tem agora submúltiplos, como o desse, que seria dividir por 10 a unidade de referência, que é representado com D, o cent, né? Depois o milli, aí você tem o micro, que é representado com a letra Mi. Né? Aqui você tem o nano, tem o pico. Pico é muito usado na escala de corrente elétrica, né? de pulsos elétricos dentro de equipamentos, né? Por exemplo, né? Que é 10 a menos 12, né? Que é o tempo que leva para... O tempo, né? Em relação ao tempo de percurso da eletricidade dentro de um celular, por exemplo. Né? Acontece nessa escala aqui de pico. 10 a menos 15, que é o fento. Isso aqui geralmente é usado para medir o tamanho dos núcleos dos átomos, né? De tão pequenos que eles são. E aqui a gente tem 10 elevado a menos 18, que seria essa unidade chamada ato, que aí já extrapola os limites da estrutura da matéria, já está muito menor. Né? 10 elevado a menos 21, zepto. Né? E aqui tem, no caso, iocto, né? Com Y minúsculo. Então, só para essas letras são usadas para não haver repetição em termos de unidades. Né? Aqui estão as épocas, se vocês podem depois pausar o vídeo e olhar, né? Que foi convencionado cada um desses prefixos. Né? E aqui outras também nomenclaturas para representar essas unidades. Né? Milhão de trilhão é equivalente a centilhão, né? E essas coisas aqui. Mas
No sistema internacional, a gente vai ficar mais com essa coluna aqui, né? Que é as referências de padrão de unidades mais geral. Tá ok? Bem, aqui seria o tamanho do número se a gente fosse escrever ele abertamente, tá vendo? 10 elevado a 24 é esse número aqui, ó, tá vendo? 1 seguido de 24 zeros, só para você ter uma ideia do tamanho dos múltiplos, né? E aqui também, no caso, submúltiplos, que aqui seria, por exemplo, esse último, né, seria o número 1 dividido por um número que tem 1 seguido de 24 zeros, né? Tá vendo como é pequenininho, né? Então, olha como seria exaustivo escrever esses números ou muito grandes ou números muito pequenos. Então, adotar prefixos é uma maneira de carregar um valor numérico junto com a unidade de medida que você esteja da grandeza de referência. Então, é combinar, né, a dimensão numérica, né, que representa a ordem de grandeza de uma certa quantidade com a unidade de medida. Então, é combinar essas duas dimensões aí. Bem, as exceções que nós temos, que o sistema internacional vai também aceitar, é com relação às unidades ligadas ao tempo, né, que o segundo seria a unidade do sistema internacional, né, o radiano para a unidade de abertura de ângulo, e é necessário também dobrar aqui o R, né, e o S aqui no caso, né. Bom, o que significa isso? Né? Exemplos, por exemplo, se você escrever milissegundo, então, em termos de unidades, seria escrito assim, né? Então, isso aqui é só um rigor de semântica, tá? Que é como seria escrito por extenso essas unidades, né? Deciradianos, né? Esse tipo de coisa. Bom, tirando esse preciosismo, né? Nós temos também aqui múltiplos e submúltiplos do metro, quilômetro, né? Que também são escritos por extenso dessa forma, né? Então, a gente tem representando. O K, que é usado em quilo, né, em unidades como o quilômetro, né, o quilograma, que devem ser grafados em letras minúsculas, essa é uma das exigências, né. Infelizmente a gente vê, às vezes, até em anotação de trânsito, o pessoal não seguir essas recomendações da comunidade científica, né. Então isso acontece, falta de conhecimento, ou simplesmente eles acreditam que a anotação, às vezes com K maiúsculo, quilograma, é mais legível, né, de se fazer, né? Eu lembro que teve uma defesa nesse sentido, né? O pessoal do Detran, que trabalha com o Detran, uma vez disse que escrever o K maiúsculo no chão, né, como é que fala? Em sinalização de trânsito na horizontal, né, que é aquelas que é feita no chão, quando você representa o K maiúsculo, o motorista é inconfundível, né, para o motorista o símbolo K, né? E aí sendo escrito com K maiúsculo. Então, às vezes você cede ao rigor de um padrão de referência de unidades, né, de um padrão de nomenclatura, em prol de não causar um outro prejuízo. Né? O mais importante é que o motorista não confunda as letras quando ele está a uma certa distância, porque é muito importante ele reconhecer qual é a velocidade limite daquela estrada para ele não se confundir. Tá? É muito mais importante isso do que um rigor de semântica, de exigir que seja usado o símbolo da maneira do padrão do sistema de referência adotado por um país, né, do ponto de vista político. Então, tem essas exceções nesse sentido. Né? É uma questão de bom senso aí. Né? Bom, outras observações aqui, né? Que essas que eu havia citado, por exemplo, né? No caso aqui, as unidades aceitas pelo sistema internacional, né? Agora é uma questão de que é uma extensão que acontece com relação às unidades, que é com relação ao tempo, por exemplo, né? Se você pensar na grandeza do tempo, você tem unidades como minuto, ele é aceito no sistema internacional, hora também é aceito para o tempo, dia, né? Também é a unidade que o sistema internacional aceita para você usar. O símbolo, no caso do minuto, escreve assim, né? MIN. Hora com H minúsculo, dia é a letra D. Aí, cuidado para não confundir depois com a unidade desse, né? Os prefixos, né, de decímetros, né? Mas tudo bem. A relação com o sistema internacional seriam essas, né? Por exemplo, 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, veja, a base das unidades para minuto e hora, elas não são uma base decimal. No caso aqui é uma base sexagesimal, que é a unidade de minuto, envolve 60 partes, né, de uma quantidade, que é 60 segundos. Tá vendo? Hora é dividido também, né, uma hora equivale a 60 minutos, então até aqui é uma base sexagesimal, que relaciona minuto com hora, mas entre minuto e segundo também é uma base sexagesimal, que é de 3.600 segundos, que é apenas múltiplo, né, 60 vezes 60. No caso do dia, é uma base envolvendo 24 divisões, né? E não mais 60, né? Então, aqui um dia seria igual a 24 horas, se fosse comparar. Entre horas e segundos, tudo bem, ainda volta a ser uma base sexagesimal para avisar que o dia tem 86.400 segundos. Né? Mas todas essas unidades também são aceitas pelo sistema internacional. Para o ângulo plano, a gente tem o grau, né? Também é usado. Não há um símbolo para... O símbolo para representar é a letra O, né? Só que, como é que fala?
sobrescrita, né? O O sobrescrito. Tem gente que às vezes coloca o zero aqui, né? Então, você que está fazendo TCC, por favor, aqui, quando você for grafar lá no editor de texto, né? Coloque a letra O, tá bom? Só que sobrescrita, tá bom? Aqui, às vezes tem editor de texto que considera aqui uma circunferência perfeitinha, né? Que também seria, né? Mas a letra O já dá conta de fazer essa representação. A relação com o sistema internacional seria que 1 grau seria equivalente a você pegar o valor π, que é o número em torno de aproximadamente 3,14, 15, né, 16, né, que a gente arredonda às vezes, né, que foi obtido, né, desde a Grécia Antiga, né, esse valor aqui, que é a razão entre o comprimento do arco, né, metade do comprimento do arco de uma circunferência dividido pelo raio, né, isso dá o valor π, né, que é um número irracional, não temos como dar o valor preciso dele, mas ele é extremamente efetivo para fazer os cálculos de uma maneira geral. Então, se a gente pegasse aqui e representasse 1 grau como sendo equivalente aqui, a o valor π dividido por 180 partes. Isso equivale ao valor em radianos, tá certo? Que, na verdade, é a unidade para ângulos, né? Então, aqui é feita a comparação. Radianos é usado pela comunidade científica, para a física em geral, porque radianos te dá a noção de tamanho da abertura do ângulo, né? Porque quando eu falo, por exemplo, 1 radiano, eu estou falando, ou 2 radianos, eu estou falando que o comprimento do arco é 2 vezes o valor do raio. Ou quando eu falo 3 radianos, eu estou falando que o comprimento da abertura do arco da circunferência é 3 vezes o tamanho do raio, né? Então, dá uma visão física, né, a unidade de radianos que dá uma visão física real, diferente do grau, que o grau significa dividir, significa parte, né? Dividir não, significa parte. Então, grau é uma parte da circunferência. Então, o que seria 1 grau? Seria uma parte da circunferência que é equivalente a pegar o valor π e dividir por 180. Ou melhor, se eu multiplicar aqui por 2, eu seria 2π dividido por 360 aqui. 360, se a gente for pensar em termos de grau, seria a volta completa numa circunferência. Então, 1 grau seria dividir uma circunferência em 360 partes. Tá certo? Onde a quantidade de 2π seria equivalente, 2π radianos, né, seria equivalente a uma volta completa na circunferência. Tá? Ângulo plano, isso aqui tem reflexões com relação à construção de relógios, né? Então imagina, né? O grau, que você agora classifica lá nos relógios como sendo, por exemplo, a todas as divisões em 360 partes, que vai permitir você identificar, por exemplo, o minuto, que do ponto de vista do tempo, né, tem uma relação direta, né, entre o minuto do tempo com o minuto do ângulo, só que tomando cuidado de que minuto para o ângulo aqui corresponde, na verdade, é representado por esse símbolo, o apóstrofo, né, sobrescrito, e está aqui. Significa dividir o grau em 60 partes. É esse o significado do minuto para a unidade de ângulo no plano, né? Que também seria equivalente a pegar metade da circunferência e dividir pela quantidade de 10.800, que significaria em radianos os valores das unidades. E o ângulo plano também, né? Outro, né? Seria o segundo, tá? Que é simbolizado pelo aspas, né? Ou duplo apóstrofo, né? Talvez seria a melhor expressão dizer aqui. Então, o duplo apóstrofo sobrescrito é igual a 1 dividido por 60 do valor do minuto, que é a mesma coisa que π dividido por 648.000 radianos. Tá bom? O volume também é unidade litro, que é muito usada também, principalmente no nosso cotidiano, né? Ou representado com L minúsculo ou L maiúsculo. Tá? Aqui eu vi um problema, né, há muito tempo atrás, nos livros mais antigos, que eram grafados com letras, a tipografia, né, para a geração das letras, havia às vezes muita confusão em representar a letra L minúsculo e o número 1. Tá? Se você pegar livros antigos, ou se você ainda tiver uma máquina de escrever em casa, você vai perceber que a tipografia das letras que são impressas no papel, às vezes você confunde o símbolo que representa a letra L minúsculo e o número 1. Então, aconteceu na prática do pessoal, às vezes, colocar L maiúsculo para representar o litro, né? Para não haver essa confusão em termos de tipografia, tá? Então, essas coisas acontecem também, às vezes fogem às regras, tá? Então é aceito escrever o símbolo do litro com L minúsculo ou L maiúsculo, desde que o L minúsculo não haja confusão de grafia. 1 litro significa, na verdade, a milésima parte do metro cúbico, tá?
Então, a milésima parte do metro cúbico corresponde a 1 litro. Então, imagine uma caixa d'água que tem 1 metro cúbico, 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, e pega a milésima parte. Isso vai dar 1 litro. Também você pode falar a expressão 1 decímetro cúbico, que seria um cubinho de 10 centímetros de altura, largura e comprimento. Isso também significa 1 litro. Tá? Massa, que é outra unidade, outra grandeza associada. Tonelada, às vezes é usado, que significa, representado com a letra T minúsculo, significa 1000 vezes o valor da grama do quilograma. Então, 1000 quilogramas é equivalente a 1 tonelada. É muito comum fazer uso dessa simbologia. Temos aqui também o argumento logaritmo ou ângulo chamado hiperbólico. Então, isso aqui é da geometria na matemática, que é o argumento dos logaritmos. Nós temos aqui como sendo Neper, que é o número neperiano, que é em homenagem a Neper, que tratou da coisa da construção. Fez parte lá de toda uma formulação ligada à matemática financeira, bem interessante a história dele. Então, o símbolo é Neper. Então, um Neper seria igual simplesmente a uma unidade, unidade Neper. Temos aqui também o argumento logarítmico, no caso do ângulo hipergeométrico, que seria Bel. E aí temos que um Bel é igual simplesmente a um valor de unidade. Não tem dimensão, isso que quer dizer aqui, dizer que é igual a 1. Bom, no caso de grandeza e unidades dando continuidade, a gente tem aqui também energia, que a gente pode também escrever como elétron-volt. Isso aqui principalmente para quantidades muito pequenininhas de energia, no mundo microscópico, no mundo do atômico. Você pode falar em joules, a unidade de energia para o átomo de hidrogênio tem uma certa quantidade de energia em joules. Mas se eu falar 13,6 joules, é mais interessante do que eu tentar escrever 13,6 vezes 1,6 10 a menos 19 joules. Opa, tá vendo? Joule é o Sistema Internacional de Unidades, mas aí ele acaba aceitando o elétron-volts como unidade para representar a energia. Elétron-volt, em termos de padrão de referência, significa que com uma diferença de potencial, que é uma tensão de 1 volts, eu consigo mover o elétron uma distância de 1 metro. É esse o significado de elétron-volts. E isso significa energia, porque carga vezes tensão é igual a energia, que é o trabalho necessário para deslocar o elétron. O símbolo seria EV. Nesse caso, o volt é E de elétron, aí IV, o V maiúsculo, porque continua sendo o volt, que é uma pessoa. A relação com o sistema internacional seria que 1 eletronvolt é igual a 1,602, 176,487, com uma barra de erro de 40 para mais e para menos entre esses dois últimos números, que é 8 e 7. A gente vai falar daqui a pouco, de número significativo, vezes 10 elevado a menos 19 joules. Então, ao invés de eu falar esse número grandão aqui, esse número todo para representar uma quantidade de energia, eu falo só 1 eletronvolt, já seria melhor. Ou se fosse um múltiplo, desse valor aí. Para massa, a unidade de massa atômica, então é também, esse nome todo é um nome de unidade, que é representado pela letra U. Uma unidade atômica é definido como sendo essa quantidade aqui, 1,660538782, com uma barra de erro de mais ou menos 83 somado ou subtraído esses dois últimos números aqui, para 10 elevado a menos 27 quilogramas, tá? Que é a 12ª parte do átomo de carbono, carbono 12, tá? Foi padronizado dessa forma, o padrão de referência. Para a unidade de comprimento, nós temos a unidade astronômica, que o pessoal na astronomia e cosmologia usa muito, que é o UA representado. Uma unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol, e aí é definido como sendo 1,495978700691, uma margem de erro de 30, para mais ou para menos aqui nos dois últimos, vezes 10 elevado a 11 metros. Esse valor aqui é aproximadamente 149 milhões de quilômetros, que é o que eu acho que fui comentando com vocês aqui algumas vezes para dar exemplos. Então, é muito comum você falar a distância entre a Terra e o Sol é uma unidade astronômica, que é a própria distância entre a Terra e o Sol mesmo. Mas, de repente, um outro corpo celeste ele está 2 vezes mais longe do que o Sol em relação à Terra. Então, eu vou dizer que a distância desse objeto é 2 unidades astronômicas, e assim por diante. Essa é a ideia. Então, às vezes essas unidades são largamente usadas e, por força de uso, o Sistema Internacional de Unidades acaba cedendo a criar exceções para as regras, para que essas unidades sejam extremamente usadas, tá? Porque quando você cria um padrão de referência, não quer dizer que é uma coisa redondinha, perfeita, que já deu tudo certo, todo mundo aceitou. Aqui não é uma questão nem uma questão de aceitação, é que muitas vezes o Sistema Internacional de Unidades ele buscou um padrão, é muito bom, a comunicação melhora muito entre todos os países, a comunidade científica e tudo mais,
Mas às vezes esses números ainda são, mesmo adotando prefixos, sufixos não, adotando prefixos para reduzir o tamanho da anotação dos números, né, para números muito grandes ou números pequenos, você ainda enfrenta aqui a dificuldade de, como eu posso dizer, de representar algumas quantidades, mesmo você fazendo todo esse esforço. Então, às vezes, você acaba cedendo a essas regras, adotando novas unidades. Tá? Então, isso acontece, faz parte. Bom, o importante aqui a gente tem que o símbolo ele não é uma abreviatura, acho que eu havia citado isso com vocês, né? Então essas anotações seriam erradas, tá vendo? Escrever segundos seguidos de ponto, ou escrever segue para representar os segundos, que a gente às vezes faz no cotidiano, né? Às vezes a gente faz isso, né? Metro, escrever assim, MTR, às vezes eu já vi ocorrer, né? Quilograma, escrever assim. Então esses aqui são anotações de erros, né? O certo é simbolizar dessa forma aqui, tá vendo? Sem pôr pontuação e atendendo ao Sistema Internacional de Unidades, a nomenclatura que ele define. Bem, no caso... aqui ele está dando exemplo, né, que você pode representar também. Outro aspecto é você, quando representa um número junto com uma unidade, sempre deixar um espaço de um caractere, tá vendo? Entre os dois. Isso é importante. Tá? Não grudar aqui, né? Então, você que está fazendo TCC, isso é uma das normas técnicas que você tem que seguir. Tá? Se você escreve uma quantidade numérica e associado a uma unidade, o símbolo de uma unidade, deixe sempre o espaço de um caractere. Não é 2, não é 3, é apenas 1. Tá bom? E aqui seria uma forma errada também, que aqui acho que ele está simbolizando 2 espaços de caractere. Né? Na verdade ele está representando errado aqui, né? Que metros, ele pensou no plural, né? Ele tentou imaginar que você pudesse pôr o plural no símbolo, né? Não, o símbolo não assume plural. Então quando eu falo 5 metros, né? Continuo representando com M apenas, né? Não tentando esticar um S aqui achando que é para representar plural. Isso não, tá bom? Então realmente é só seguir o símbolo mesmo. O símbolo ele é único, né? Para aquela unidade. Ele não agrega como é que fala? A flexibilização gramatical, né? Na hora de representar os valores, né? Não tem flexibilização gramatical. Aqui a questão do espaçamento, que eu havia comentado, né? Mesmo para grau Celsius, tá vendo? Aqui no caso, para unidade de temperatura, o grau representa a parte, né? Em relação ao Celsius. Aqui é grudado mesmo com o símbolo da unidade de medida. Celsius, tem o Fahrenheit, que é o F, né? Kelvin não usa, tá? O grau, Kelvin é a unidade absoluta. E ainda assim mantém um caractere de espaço, tá vendo? Entre o número e na hora que começa a representar o símbolo da unidade, tá bom? Aqui também tá vendo um caractere de separação do espaçamento, né? Ó, aqui, 109 graus, 28 minutos e 1 segundo. Seria representar o tamanho de um ângulo, né? De um ângulo plano, por exemplo. Aqui unidades de tempo, que a gente costuma às vezes fazer muito diferente do Sistema Internacional, né? Às vezes estão 8 horas, 35 minutos e 20 segundos, tá certo? Esse é o jeito que deve ser feita a anotação. E a gente aqui brinca pra caralho, às vezes coloca aqui 2 pontos entre o 8 e o 35, ao invés de colocar um H, né? A gente acaba fazendo essas coisas, porque os relógios digitais costumavam usar o símbolo 2 pontos para separar, né? A escala da hora da escala dos minutos, né? Depois usava 2 pontos de novo para separar a escala dos segundos, né? Então, às vezes acontece muito isso daí, né? No relógio é interessante usar os 2 pontos, porque o relógio, como ele tem uma grafia limitada, a tipografia do visor de cristal líquido dos relógios, né? Não tinha vamos dizer assim, a tipografia, às vezes se você colocasse o H junto com o 8 aqui, né? Talvez confundisse na hora de você ler. Você podia confundir esse número 8 com outro número, né? Bem como o 35, e talvez causaria confusão. E ocuparia muito mais espaço do que tem disponível lá nos visores dos relógios de pulso, né? Então, tem hora que você cede as regras, porque senão às vezes fica confuso. Não? A ideia não é confundir, a ideia é apenas padronizar e tornar mais simples a comunicação. Às vezes você também tem tipografias do número 0, né? Que às vezes você representaria ele como um símbolo oval, assim, né, comprido. Mas você pode ver que às vezes tem tipografias que colocam um tracinho aqui no meio do 0, um tracinho diagonal. Então você fala, mas o 0 não tem traço, professor. Não, às vezes você cede, né? Aqui tá assim o tracinho também, mas às vezes você tem visores digitais, né? Até mesmo no computador, às vezes aparece o 0 com um tracinho cortado. E isso é uma tipografia, um problema de tipografia. A tipografia coloca um tracinho aqui, que é para evitar que você confunda o 0 com a grafia do número 8. Então, às vezes você cede algumas regras para poder não causar problemas lá na frente. Esse texto aqui eu vou dar uma lida com vocês, que é com relação aos padrões de unidades, que eu havia citado a origem, né, de algumas definições de padrões de unidades, e é melhor eu esclarecer aqui alguns desses valores, né? Então, se a gente for pensar em padrões, por exemplo, na verdade, sempre que medimos uma grandeza
estamos comparando-as com o respectivo padrão de referência. Por exemplo, este padrão é a unidade de grandeza quando o sistema métrico foi estabelecido. A unidade de comprimento metro, por exemplo, foi definida como sendo equivalente a 10 elevado a menos 7 vezes a distância do Equador ao Polo Norte, medido ao longo do meridiano que passa por Paris, tá certo? Então, uma linha que conecta o meridiano são aquelas linhas longitudinais nos mapas geográficos, né? Elas são perpendiculares à linha do Equador, né? Se você partir da linha do Equador, que passa sobre a cidade de Paris e vai até o Polo Norte, essa distância já é conhecida pela navegação, e com essa distância você divide ela por 10 milhões de partes, né? Isso vai ser equivalente a 1 metro. Tá? Essa é a ideia aqui de adotar essa relação. Bom, aí posteriormente, isso causou alguns problemas, né? Vamos ver aqui, né? Posteriormente, em 1889, a Conferência Geral de Pesos e Medidas, que foi a conferência adotada antes de se criar o Sistema Internacional de Unidades, tá? Então foi a chamada Conferência de Pesos e Medidas, considerando que todo o padrão unitário deve ter durabilidade e reprodutividade, né? O que significa isso? Significa que quando você adota um padrão de unidade, o Sistema Internacional resolveu adotar o seguinte: olha, todo e qualquer país que queira saber, queira ter em mãos o padrão de unidade, ele tem que conseguir reproduzir isso de alguma maneira e de forma precisa e equivalente ao padrão de referência que foi adotado. Então, para se conseguir isso, né, você tem aqui, vamos lá, considerando que todo o padrão unitário deve ter durabilidade e reprodutividade, definiu-se, né, o metro como a distância entre dois traços paralelos sobre uma determinada barra de platina misturada com irídio. E aqui ele tem que os inconvenientes desse padrão unitário era ter de se fazer muitas réplicas do objeto. Isso é verdade, né? Se você adotou um padrão, você vai ter que disponibilizar isso para cada país, pelo menos uma unidade, né, do objeto. E para disponibilizá-las a outros países e, se necessário, comparar periodicamente essas réplicas como o padrão internacional. Então teria que haver uma comissão, né, que ficaria de tempos em tempos pegando todas as barras de todos os países que representam um metro e colocando elas numa mesa e comparando se elas estão tendo variação no comprimento, né, para ver se o padrão não houve alteração. Sabendo que os materiais sofrem dilatação com variação de temperatura, né, você pode alterar esses padrões, né. Então, para evitar toda essa problemática, né, a gente vai ver, por exemplo, que em 14 de outubro de 1969, né, a Conferência Geral alterou a definição deste padrão internacional utilizando uma unidade natural de comprimento baseado na radiação atômica. Então, veja só. Então, é aceito aqui, né, que vejamos, temos que agora, né, vamos continuar a leitura aqui. Agora, como padrão de medida de comprimento, o comprimento de onda da luz vermelha alaranjada emitida pelos átomos excitados do isótopo de criptônio, que é um elemento químico, 86 na tabela periódica, foi definido que exatamente, olha, quando você vê o comprimento de onda de, no caso esse valor aqui, 1.650.763,73 comprimentos desse comprimento de luz vermelho alaranjada do criptônio, isso corresponderia ao valor de 1 metro. Tá bom? Essa é a ideia que ele quer passar agora, né, em termos dessas unidades. Então, esse comprimento, né, dessa unidade considerando 1 metro. Veja, esse elemento químico todo laboratório no mundo pode ter, todos os países. Eles podem produzir essa luz vermelho alaranjada. E na hora que eles produzem essa luz vermelha alaranjada, eles multiplicam o comprimento que eles vê por esse valor aí, 1.650.763,73, esse valor, eles vão ter o valor de 1 metro bem definidinho assim. Tá? Então, esse fenômeno da produção dessa luz vermelha alaranjada, ela pode ser reproduzida em diversos laboratórios do mundo todo e com precisão. Tá? Então, e aí é graças a isso que eu posso definir 1 metro, né? Dessa forma, nesse contexto, né? Então, dessa onda, considerando 1 metro, então, este padrão pode ser reproduzido, como eu falei aqui, em muitos laboratórios do mundo inteiro, né, no caso, e evitando assim a necessidade de deslocamento para fazer comparações com um padrão. Então, evitou tudo isso. Agora, o padrão da massa, por exemplo, por sua vez, ele é um cilindro de platina e irídio definido como 1 kg. Infelizmente, aqui, no caso, ainda não foi adotado um padrão atômico de massa, tal como se fez, no caso aqui, com o padrão internacional de medidas de comprimento. Não dá, né? Ainda não conseguiram não conseguiram bolar um fenômeno físico
que dê para você usar ele para reproduzir o chamado 1 kg de massa. Ainda não conseguiram bolar, né, uma forma criativa de fazer isso. Tá? A comunidade científica ainda não conseguiu. Então ainda fica sendo lá um bloquinho de irídio que está no Museu de Paris, continua sendo ele para revisar o padrão da massa, da quilograma. Né? O padrão de tempo, no caso, é o segundo, que originalmente foi definido como tempo igual a 1 dividido por 86.400 de um dia solar médio. Né? Imaginar um dia solar médio. Temos um problema aqui, né, que essa definição não era muito conveniente para trabalharmos de alta precisão, por depender da velocidade de rotação da Terra, por exemplo. Né? Então, em 1967 foi estabelecido uma unidade natural para o tempo, que, assim como a definição do padrão de comprimento, é um padrão atômico, e desta vez foram utilizadas características vibracionais do elemento Césio-133. Né? Atualmente, um segundo aqui é definido como o tempo necessário, essa é a definição, ele é definido como o tempo necessário para que o Césio realize 9.192.000, opa, acho que eu errei aqui o número, né? Tá aqui, 919.263.770 vibrações completas do elemento químico Césio-133, o átomo, né? Quando ele vibra 919 milhões de vezes, isso corresponde ao tempo passado de um segundo, tá? Esse é o padrão. Acho que numa aula passada eu falei 9 trilhões, eu exagerei, tá? Era bem menor do que esse valor, tá? Só lembrava, na verdade, era a ordem ligada ao 9, né? Mas acabei errando forte na questão da grandeza, tá? Bem, aqui estão algumas referências dos padrões de unidades do Sistema Internacional que foram adotados. E aí dá para reproduzir esses fenômenos em qualquer lugar do mundo, em laboratórios adequados, e aí você tem os padrões de unidades sendo reproduzidos em qualquer lugar. Com relação a algoritmos significativos, que envolvem precisão e erros de medidas, nós temos aqui algumas referências que nós temos que adotar com relação a isso, né? Principalmente em laboratório. Né? Se você pensar, por exemplo, eu quero saber o tempo exato que esse relógio está marcando, por exemplo. Né? Então, a gente for pensar aqui, por exemplo, os algoritmos que compõem o resultado de uma medida são chamados de algoritmos significativos. Tá? É o que o instrumento de medida foi capaz de mostrar para você a medida que ele fez. A gente tem que... Deles fazem parte todos os algoritmos precisos, mais e somente um algoritmo estimado. Veja, quando você consegue dizer, por exemplo, que esse relógio está marcando o tempo, sei lá, aqui seria, por exemplo, 0. Na verdade, isso aqui não é um relógio, né? Isso aqui está representando, por exemplo, não sei, uma pressão. Talvez o texto aqui tenha dito do que se tratava, né? Mas, por exemplo, medida de pressão, por exemplo, aí estaria marcando aqui 15, 16 e aqui é 17, tá vendo? Que está variando de 1 em 1, pelo que eu percebi, né? Porque entre o 0 e o 5, ó, tem 4 divisões, então cada tracinho representa uma unidade da unidade desse instrumento que está medindo aqui. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, significa que aqui é 15, aqui é 16. Mas tá vendo que eu tenho uma dúvida do valor exato dessa unidade de medida entre o valor 16 e 17. Tá vendo? Eu estou entre os dois. Como eu não tenho uma subdivisão com maior precisão, eu consigo dizer que é 16, alguma coisa o valor dessa unidade, o valor numérico. Mas eu não consigo dizer exatamente com precisão quanto é essa alguma coisa. Visualmente falando, eu posso dizer que está um pouquinho antes da metade, entre o 16 e o 17. Então eu vou dizer que é pelo menos 16, por exemplo, 4. Então se eu disser que é 16,4, por exemplo, eu vou estar tendo que o 16 é um número com certeza, dessa medida de unidade, eu tenho certeza desse valor, mas o 0,4 não é certeza, é duvidoso. Então eu teria aqui 3 algarismos significativos envolvendo essa unidade, que seria o 1, o 6 e o 4, mas o 4 ele é estimado, ele não é preciso. Então desses 3 números significativos, 2 deles são precisos, que é o 16, tenho certeza que essa unidade é 16, alguma coisa, mas o último algarismo, e apenas o último, ele é estimado, porque visualmente eu estou estimando, tá vendo? Eu acho que esse traço está um pouquinho antes da metade, entre o caminho do 16 e o 17, aí eu digo que deve ser muito perto da metade, que é 0,5, então eu coloco 0,4. Mas perceba que o instrumento me limitou, né, a precisão dessa medida. Tá? E isso é proposital em relação ao instrumento. O instrumento não pode fazer uma afirmação daquilo que ele não consegue informar a precisão. Porque imagina o equipamento interno que constitui o experimento, às vezes ele não consegue fazer medidas mais precisas do que essas daqui, que ele está expondo. Né? Então, faz parte, né? Eu não posso chutar um valor, isso não pode ser feito, né? Vamos dizer assim.
Então, graças a essa questão dos números significativos, o que nós temos que discutir aqui, né? Que quando eu vou representar um número significativo, como esse daqui, ó, todos os zeros que aparecem à esquerda do número, eles não são considerados números significativos. Por quê? Porque esse 0,0 aqui, ele só apareceu por causa da maneira como eu representei a unidade de medida, que aliás tem um erro aqui, deveria ter um espaço de um caractere aqui, como eu havia falado para vocês. Então, o autor cometeu um erro aqui. Em termos de nomenclatura. Veja só, quando eu escrevi o número 0,0750 metros, se fosse anotado, por exemplo, em unidades como centímetros, aí pulariam, a vírgula estaria para essa posição, ou se fosse em milímetros, eu poderia escrever 7,5 milímetros. Aí os zeros à esquerda não apareceriam mais. Aí você fala, pô, então é por isso, tá? Esses zeros só aparecem aqui à esquerda por causa da unidade que eu escolhi. Quando eu pego múltiplos e submúltiplos dela, eu altero a expressão numérica, mas não altero o valor. Porque falar 7,5 milímetros é a mesma coisa que falar 0,0750 metros. Tá? Por isso que os zeros esquerdas não são considerados números significativos. Tá? Eles só estão aparecendo aqui por causa da unidade que eu escolhi para representar o valor numérico. Né? Então, por exemplo, 1 metro, ok. Agora, se eu escrever 0,001 quilômetro, que é o mesmo valor numérico, todos esses 3 zeros que estão à esquerda do número 1, que eu estou citando aqui, eles foram colocados para atender a conversão de unidades por conta do prefixo que você adotou lá, o quilômetro colocado na frente do metro. Tá? Mas o valor é o mesmo, então os zeros aqui não alteram o valor. Agora, os zeros que estão à direita, eles sim, são significativos, mesmo que esteja após a vírgula. Tá? Às vezes você digita em calculadoras, né, comuns, você escreve 0,0750, quando você dá Enter, né, que seria igual, o calculador às vezes mata esse zero aqui, esse último, e só escreve 0,075. Em termos quantitativos, na verdade, esse número sem o zero seria a mesma coisa. Isso é verdade, em termos numéricos. Mas esse zero ganha agora um significado específico para medições. No universo de fazer medidas, indicar o zero aqui na direita está avisando para mim o seguinte, olha, eu tenho certeza que o número 7 ele é preciso, o número 5 é uma medida precisa e o único valor duvidoso é esse daqui. Então, quando eu falo que a medida de comprimento de um grão de poeira seria 0,0750 metros, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que eu tenho certeza que o tamanho do grão de poeira é 0,075 metros. Mas eu tenho uma dúvida se o próximo valor aqui é de fato zero mesmo. Então pode ser que o tamanho do grão de poeira seja 0,0751 metros ou 0,0749 metros, desculpa, 0,752 metros. Eu fico na dúvida com esse último número aqui. Tá bom? Então essa é a ideia de usar essa precisão. Isso acontece tanto os números que estão após a vírgula, mesmo como se estivesse à esquerda, né? Como a gente viu aqui. Ó. Por exemplo, escrever esse número aqui, ó. 7,5000 centímetros significa que eu tenho certeza da medida feita com o valor 7, o 5, esse 0 também é certeza, esse 0 é certeza, e o único que eu estou em dúvida é esse aqui, tá? O último algarismo 0, tá? Da medida. Então, quanto mais zeros eu ficar vendo aqui à direita do valor numérico, né, mostra a maior é a precisão do instrumento de medida que eu estou utilizando, tá ok? Isso é bem interessante a gente ver em termos de padrão de unidade. Então, claro, 7,5 é a mesma coisa que 7,5 mil, mas do ponto de vista de medida em laboratório, não. Quando alguém fala, eu medi lá e deu 7,5 centímetros a medida de algum comprimento de alguma coisa. Isso vai me dar a noção, só de falar essa quantidade, me dá a noção que eu tenho certeza do 7, mas dúvida do 0,5. Aqui no caso, a dúvida fica bem mais distante, no 0 aqui no final. Tá bom? Bom, feitas essas considerações de algarismos significativos, a gente tem a questão dos desvios e os limites de erro, que esses números algarismos significativos vão ajudar justamente a fazer esse tipo de procedimento aqui, ó, que é você calcular o desvio e os limites de erro que nós temos de referência. Por exemplo, quando você faz uma medida em laboratório, você teria que fazer a medida repetidas vezes, né? Eu meço, por exemplo, o comprimento de um fio de cabelo. Eu meço uma vez, anoto o valor. Meço de novo, por quê? Porque o fio de cabelo é um objeto muito maleável. Talvez a primeira vez que eu medi, eu deixei ele bem retinho, mas talvez quando eu meço a segunda vez, eu dei uma entortadinha no fio de cabelo.
Ou às vezes a maneira que eu coloco o instrumento, como o paquímetro, por exemplo, que é um instrumento de medida de comprimento, fica às vezes eu ajeito a posição do instrumento de uma maneira, quando eu meço a segunda vez eu dou uma alterada nessa posição, pode acontecer várias coisas nesse sentido. Então, devido à manipulação poder ter uma variação, é interessante medir várias vezes e sempre buscando a melhor precisão da medida. Quanto mais refinada você fizer a sua medida, melhor. É esses valores que você contabiliza. Se você percebeu que na medida de laboratório você cometeu uma medida rústica, grosseira, já descarta logo, nem contabiliza ela, porque ela vai te obrigar a aumentar muito o número de medições. Mas se você tiver um número muito discrepante na média dos valores que você está obtendo, isso te obriga a fazer muito mais repetidas vezes a medida, para que aquele erro grande seja absorvido pela média, que é o valor mais próximo do real, do valor real de medida. Então, valores discrepantes, descarte logo, nem contabilize. Mas quando você vai obtendo as medidas sempre tomando o devido cuidado, vai contabilizando eles e vai somando, tá vendo? Vai somando todos os valores até o último que você medir, o enésimo, e divide pelo número total de medidas que você coletou. Isso vai te dar a média das medidas, que é o x representado com uma barra sobre ele aqui, né? Que é, de forma compacta, né, significa pegar o somatório de todas as medidas que você fez e dividir pelo número de vezes que você fez as medidas. Tá? Isso minimiza o problema dos erros de medida. Tá? Mas isso não basta, tá? Porque eu preciso fazer o seguinte, preciso pegar essa média e ainda fazer o quê? Ver o quanto essa média desvia, quanto é o desvio dessa média, dessa grandeza, né? O valor médio da grandeza, quanto desvia, em relação à média. Então, a medida que você faz menos a média e calcula a distância entre eles. Isso aqui é módulo, né? Representa apenas a distância entre esses dois valores. Então faça uma medida, por exemplo, o comprimento do fio de cabelo que eu estou medindo tem 5 centímetros. Mas a média que eu fiz, depois de medir 10 vezes, teve uma hora que eu medi 5,01, depois eu medi de novo, deu 4,99 centímetros, depois eu medi de novo, deu 5,02, então, tá tendo algumas variações. Tudo bem, vai contabilizando todas elas, sem problema nenhum, e faz a chamada média. Vamos supor que a média que você tem deu 5,1 centímetros, o tamanho do cabelo. Só que aí para cada medida, teve uma hora que você mediu 5, vamos supor que 5 redondo, né? 5 centímetros redondo. Menos a média, que seria 5,1. Isso te dá um desvio de 0,1 na medida entre a média e a medida específica que você faz. Você vai contabilizando tudo isso de novo. Você contabiliza o quanto o valor que você mediu se distancia da média. Então você vai fazendo esses valores. Isso é importante para tudo, para minimizar o erro, porque eu preciso minimizar o erro tanto para mais quanto para menos. Então eu preciso saber isso, né, para eu tentar cercar o valor real da medida. Então isso vai me permitir calcular o desvio da média, né, que seria o ΔX aqui. O desvio da média vai pegar todos esses desvios particulares de cada ponto, de cada vez que você mediu em relação à média, e também vai contabilizar numa soma. Aí vai te dar a média dos desvios, que é a aritmética do desvio de cada medida. E aí, graças ao desvio de cada medida, que é sempre um valor positivo, né, graças ao módulo aqui tem essa garantia, você consegue fazer a chamada desvio padrão, que é uma quantidade que se mostrou bem sucedida para fazer medidas em laboratório, que é você pegar a média dos desvios, elevar ao quadrado, né, essas médias de desvio aqui, tá? O que você está vendo aqui é o somatório, na verdade, que na verdade é esse ΔX barra aqui. E eleva ele ao quadrado e você teria a chamada variância, né? Quando você tem o quadrado dessa quantidade, é a chamada variância. Que os valores variam para menos e para mais, né? Na região negativa e positiva. E o desvio padrão, na verdade, seria pegar mais ou menos a raiz quadrada da variância, né? Que é o quadrado dessa quantidade aqui. Esse procedimento algébrico, matemático, e processual, né, de você estar medindo as medidas, se mostrou o mais bem sucedido para representar o desvio padrão das medidas que você faça em laboratório, tá bom? E graças a essa tamanha precisão nas medidas, a gente tem então a definição desses padrões aí para representar. Então, por exemplo, né, se a gente for fazer um exemplo aqui, deixa eu ver como ele faz. Se você tem um desvio padrão, por exemplo, uma resposta como essa, dando 0,005, né? Então, se você tivesse uma unidade de medida representada, por exemplo, como essa daqui, né? Deixa eu ver o contexto aqui. Você tem uma medida, por exemplo, o olho humano, o diâmetro dele é no valor de 2,87, mais ou menos 0,05 centímetros. Então, veja, a medida é feita do diâmetro do olho humano deu um desvio padrão de 0,05. Ou seja, na verdade, a medida do diâmetro do olho não é 2,87.
apenas. Ele tem um desvio, ele pode variar de 2,82 centímetros até 2,92 centímetros, por causa dessa margem de erro aqui, 0,05. Outra maneira de representar o desvio padrão é escrever assim. Você escreve, por exemplo, o número 2,87, abre parênteses, escreve aqui 0,5, fecha parênteses. Porque aí, essa outra anotação, que vem sendo usada ultimamente pelos artigos científicos na atualidade, quer dizer que você olha só para os dois últimos algarismos que compõem aquela unidade, e você fica variando mais ou menos aquele valor, né? Como eu citei agora há pouco aqui acima, tá bom? Então, com isso, a gente finaliza essa parte da discussão envolvendo as unidades de medida, algarismos significativos e o cálculo do desvio padrão, que são medidas para melhorar a precisão das medidas em laboratório. Porque existem erros inerentes de precisão do instrumento de medida e de aproximação, que é a capacidade que o observador tem de coletar os dados, tá bom? Então, essas duas relações aí. Na próxima aula a gente vai tratar então efetivamente de gráficos e escalas, tá bom? A gente vai fazer uma discussão mais aprofundada. Então por hoje é só, na próxima aula a gente dá continuidade às nossas atividades. Até!